Vamos dar sequência na navegação, né? O que fica faltando aqui, então, é a gente fazer uma verificação. Vou pegar lá, então, a célula do código. Então, cadastro.range cad _ 0, que é o meu código, e vou verificar se ele é menor ou é igual a 0. Se ele for menor ou igual a 0, o que ele vai fazer é pegar o código e colocar o valor de 1. Então, pego aqui, ó, esse código e falo que ele recebe 1. E depois posso mandar ele dar um message box, né, falando para mim aí que esse é o primeiro registro. Então, vou copiar aqui, ó, message box do tipo information. Ok. Este é o primeiro registro. Beleza, ele vai entender que não tem como ele voltar mais aí. Então, basicamente, isso aqui dá para a gente, então, testar, né? Como eu tenho um if, é claro, eu tenho que dar um end if. Aliás, primeiro eu tenho que sair da instrução se isso acontecer. E aqui, sim, sair do meu if, com o end if. Ok. Vamos testar isso aqui, então, ó. Volto aqui. Estou lá no registro -7, né? Quando eu clicar e voltar de novo, eu tenho que voltar aqui para o -1, ó. Beleza, este é o primeiro registro. Ele não vai deixar eu voltar mais que isso. Então, eu vou poder estar aqui em vários outros registros. Vamos para o 2. Quando eu voltar para o 1, ele vai buscar os dados dele, mas não vai deixar eu voltar além disso. Tranquilo. A lógica aqui para o outro é basicamente a mesma. Então, vou copiar todo esse public sub aqui. Vou colocar aqui próximo. Ok. Ele vai chamar a menu opção, só que aqui ele não vai igualar ele igual a -1, né? Aqui o que eu tenho que fazer é mais 1. Ele tem que aumentar aí mais uma posição e buscar. Beleza. E aqui ele vai ter uma verificação, mas quando eu chego no último, eu sei que é menor ou igual a 0, mas quando eu chego no primeiro, na verdade. Quando eu chego no último, eu posso ter 2 registros como eu tenho, posso ter 5, posso ter 6, posso ter 1000. Então, eu tenho que fazer com que ele descubra para mim qual é esse último registro. Então, nós vamos precisar de uma variável aqui, vai ficar um pouquinho mais complexo, mas bem fácil, tranquilo. Bem fácil também. Então, public, vou chamar de último registro e vou falar que ela é do tipo inteira, porque vai guardar um número ali. Ok. Vamos lá, então. Essa minha variável último registro, ela vai receber o seguinte. Então, depois do call aqui, depois que eu chamar, eu vou colocar, então, para minha função, né, o seguinte. Último registro recebe sht dados.cells. E aqui eu coloco o seguinte para ela. Row count, né, rows.count, para que ele possa buscar nas minhas linhas na posição da primeira coluna. Por exemplo, minha coluna A. Com isso aqui, né, eu vou ter que dar um ponto end também, xlup.row. É um padrão. Toda vez que você quiser buscar a última linha, você precisa selecionar a planilha que você quer e dar um ponto cells, row count, selecionar a coluna e dar um ponto end. Dessa forma aqui, ele vai então passar para a minha variável último registro o valor da última linha. Eu poderia fazer uma verificação disso dentro de um message box, né? Vamos fazer aqui para que fique até mais bem explicado. Então, message box, e aqui eu peço para que ele mostre para mim o meu último registro. Ok. Vamos entender isso aqui. Acredito que ele vai dar um erro. Por que ele vai dar um erro? Deixa eu atribuir ela ali. Esse erro também é importante para explicar para vocês. Então, próximo. Aqui o próximo está lá embaixo. 12 não deu o erro. Porque muitas das vezes, quando ele tiver que... Ele mostrou 12. Se eu tivesse que passar para uma outra planilha, né, poderia ser que ele não encontrasse esse botão e desse aí o erro. Ele colocou 12, mas eu tenho 12 linhas? Não. Significa que o meu último registro está na linha 12, correto. Então, eu tenho que pedir para ele ignorar, para que essa linha vire 2, eu tenho que pedir para ele ignorar as 10 primeiras linhas, porque as 10 primeiras linhas não são registro. Então, para isso, é só fazer isso aqui, ó. Deixa eu verificar aqui. O range, né, certinho. Eu posso fazer o seguinte aqui. Posso simplesmente mandar ele achar essa minha última linha. Próximo. Quando aqui no ponto row, eu pedi para ele decrementar -10. Então, o último registro vai ser esse row -10. Vamos testar aqui novamente, só para a gente poder
passar adiante mesmo, 1, 2, lá, agora ele já está com a linha 2, então perfeito. Né? Tendo feito isso aqui, eu já sei qual é a última linha, então, em vez de mandar ele verificar aqui com esse valor que eu tinha colocado, menor ou igual a 0, eu só coloco para ele verificar se é maior ou igual à última linha. Então, no último registro. Né? Então, na próxima aula, a gente vai testar direitinho isso aqui, vocês vão ver que ele vai funcionar, então, perfeitamente.